a tradição do homem invalida a palavra de Deus. Só um instantinho. Irmão, se nós pararmos para pensar, tudo que vem do homem, né, tudo que é criado pelo homem e que é colocado acima da palavra de Deus, está invalidando a palavra de Deus, né? Da mesma forma, a tradição. Tradições foram feitas por homens, sejam elas tradições culturais, tradições religiosas, né? E se elas são colocadas acima do que diz as Escrituras, elas estão ali com certeza como uma ferramenta do inimigo para invalidar o que é a palavra de Deus, né? No tempo de Jesus, nós vemos muito isso hoje. Nos tempos de Jesus, isso já acontecia, né? Dos judeus quererem invalidar as Escrituras com as tradições que eram deles, né? E aí, naquele tempo, Jesus já os repreendia severamente, demonstrando que a tradição, eu peguei um trechinho aqui da lição, Jesus repreendia severamente, demonstrando que a tradição dos anciãos, tão valiosa para eles, era inútil e perniciosa para a vida com Deus, né? Dessa forma, Jesus já ensinava às multidões o verdadeiro valor das Escrituras. E aí, de acordo com a nossa lição, a gente pode observar que, né, o nosso pastor, quando fez a lição, ele colocou em tópicos, e isso ajuda muita gente no entendimento, né, que realmente deve ficar da lição. As tradições humanas, elas resultam em hipocrisia religiosa. Ora, se o homem se preocupa em colocar coisas que não vêm de Deus, coisas que são dele, né, criações humanas, é claro que ele vai viver uma vida de hipocrisia. Primeiro que o homem é pecador, né, e o homem, como pecador, ele não pode criar nada que seja acima do que a Escritura de Deus, que foi criada por Deus, né? E ele não vai conseguir seguir aquelas regras, ele é pecador, então ele vai viver uma vida de hipocrisia, ele vai ser hipócrita, porque ele fala o que ele não vive, e ele vive o que ele não fala, né? Ele segue regras e atitudes que foram criadas pelo próprio homem. Isso é hipocrisia, né? Não existe santidade nisso. O segundo tópico, as tradições humanas invalidam a palavra de Deus. Claro, elas ocupam o lugar da Bíblia na vida do homem, né? A Bíblia ela é o único manual de vida que nós devemos seguir. E aí, as tradições humanas, quando elas ocupam esse lugar, elas estão invalidando o que é realmente a palavra de Deus nas nossas vidas, né? As tradições humanas escondem os pecados no coração. Bom, as tradições humanas, elas se preocupam em quê? Em mostrar o que é aparente. A gente tem visto muito isso hoje em dia, né? Se nós não tivermos cuidado, o próprio Evangelho, ele cria tradições em que ele coloca Deus em segundo plano. E a gente tem visto muito isso, né? Hoje em dia existem tradições que eram do mundo, que eram pagãs, até dentro das igrejas. Vou dar um exemplo, das igrejas evangélicas. Vou dar um exemplo, essa tradição cultural, que eles chamam de tradição cultural das festas juninas, né? E aí a gente tem visto muito isso em igrejas evangélicas. Tem uma igreja que eu passo que eles colocaram o nome de festa genuína, para disfarçar que é uma festa junina, né? É uma tradição que é do mundo. E ali eles estão se preocupando, eles já estão há mais ou menos um mês anunciando, porque eles anunciam mesmo, eles colocam cartazes para chamar aquelas pessoas. Será que ali as pessoas vão à igreja? Com certeza, está sendo bem difundido, a propaganda está sendo bem feita, né? Sumiu agora a palavra. E aí aquelas pessoas realmente elas vão na igreja. Será que no dia em que elas forem lá, elas vão realmente para cultuar a Deus? Será que elas vão ouvir o Evangelho, que é realmente a função da igreja? Não. É uma tradição que é do mundo, que está sendo trazida para dentro da igreja e que está realmente atrapalhando e colocando o Evangelho em segundo plano. Eu tenho certeza que, infelizmente, aquelas pessoas não vão sair dali com o Evangelho anunciado como ele deveria ser, né? Então, as tradições, elas sempre fazem isso, elas acabam ocupando o lugar
da palavra de Deus, né? E elas escondem o pecado, as tradições humanas escondem os pecados nos corações. Bom, o pecado está lá, ele está quietinho lá. Enquanto isso, eu estou me preocupando em quê? Em seguir tradições, em seguir rituais, em seguir regras que foram feitas por homens. E não estou esquecendo que o meu pecado está lá. Estou esquecendo do que eu realmente preciso para purificar o meu pecado, que é a palavra de Deus. Estou esquecendo de colocar na minha mente, no meu coração, a palavra de Deus verdadeiramente, a palavra de Deus real. E como último tópico, as tradições humanas são resultado de cegueira espiritual. Bom, nós sabemos que o pecado ele cega o homem, né? O pecado ele está aqui para cegar o homem. E é interessante que quando o homem ele está, até uma pessoa que ela é salva, que ela é cristã, quando ela vai se afastar dos caminhos de Cristo, ela não consegue enxergar o que ela está fazendo. E às vezes a gente observa, a gente até pensa assim: poxa, mas como assim a pessoa foi criada no Evangelho, tanto quanto eu fui, cresceu junto comigo, eu vi aquela pessoa crescer, eu vi aquela pessoa na igreja, a pessoa está afastada, a pessoa está em pecado, e o pecado está cegando aquela pessoa. E assim as tradições humanas também fazem isso. Elas são resultado de cegueira espiritual, criadas por homens em trevas, homens que não estão conseguindo enxergar a luz de Cristo, né? Elas não estão tendo a visão espiritual e por isso até criam essas regras, criam essas tradições, que são completamente fora do que diz as Escrituras bíblicas, né? E aí, como conclusão, eu coloquei que Jesus ensina que a palavra de Deus é a única que nós devemos seguir. Está fora da palavra de Deus é ensinamento humano, é criação humana, não serve para nós, né? O que foi criado pelo homem nunca poderá ocupar o que foi criado por Deus para nós. A nossa regra de prática, de vida prática, tem que ser sempre o que está na palavra de Deus. Fora disso, são tradições criadas pelo homem, né? Não servem para nos purificar, não servem para nos dar a salvação, não servem para que a gente use como regra, né? De vida cristã. Agora, a minha segunda lição é o estudo 35. Jesus se retira para a Fenícia. Irmãos, aqui quando o irmão Paulo falou, é uma parte também da minha lição, porque fala que Jesus ali ele já tinha feito os milagres, né? E aí aqueles milagres, principalmente o evento do milagre em que ele faz a multiplicação dos pães, ele atentou nos homens o quê? A ganância, né? O lado material. Eles começaram a ver Jesus como um provedor de materiais, de alimentos, né? E aí, aqueles homens começaram o quê? A querer fazer de Jesus rei. Mas não rei como o rei, a posição real que ele tem realmente como filho de Deus. Não. Um rei provedor de alimentos, né? E aí eles começaram a querer fazer que Jesus realmente fosse o rei deles, pensando que, bom, um rei como esse que faz milagres, a gente nunca mais vai passar necessidade, né? A gente vai ter sempre o provento do material. E aí Jesus, percebendo isso, Jesus se retirou. Também porque Jesus sabia que estava próximo o dia em que ele seria crucificado. Mas ele não queria que isso se adiantasse, né? Ele não queria que isso fosse antes da data em que Deus já tinha estabelecido para isso. A gente não pode esquecer que Jesus ele era homem como nós. Ele temia também os sofrimentos. Ele sabia que ele teria que passar por eles, mas ele temia os sofrimentos que a morte traria a ele, né? Como nós, com certeza, também tememos. E aí Jesus resolveu o quê? Sair dali. Jesus resolveu fugir dali. Ele se retirou, mas ele continuou agindo como um filho de Deus, mesmo ele tendo se retirado. E aí Jesus procurou um lugar em que ele ficasse o quê? Recluso, né? Que ele saísse ali daquela confusão, daquelas pessoas procurando por ele. E aí nessas ocasiões Jesus continuou agindo como filho dele.
Foi aí que Jesus foi encontrado por uma mulher que sofria muito por ter uma filha endemoniada. A mulher, a filha dela era endemoniada, e ela viu em Jesus o quê? A solução para aquela filha dela, que já tinha muito tempo estava endemoniada. E ela foi até Jesus. A mulher, até pelo lugar em que ela vivia, ela era considerada indigna até de chegar até o Mestre, né? Até de chegar a Cristo. E aí os discípulos dele já começaram a querer afastar aquela mulher. Jesus disse: não, deixa ela vir. E aí Jesus realmente, ele fez com que ele libertou aquela menina, ele libertou aquela filha da mulher, né? Libertou dos demônios. E é interessante a lição que ficou para nós disso, né? Como tudo que tem na Bíblia, fica lições para nós, lições práticas para nós. Jesus libertou, Jesus ouviu aquela mulher porque ela foi humilde, ela chegou com humildade. Aquela mulher, ela passou por um teste, né? Porque Jesus, na verdade, fez um teste com ela. Disse para ela que não iria atender, ele não estava ali para atendê-la. Mas aquela mulher, mesmo assim, foi humilde, se colocou na posição humilde e Jesus a atendeu, né? Como nós devemos nos colocar sempre, bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Que as pessoas falam que a gente deve o quê? A gente deve colocar para Deus, que a gente deve determinar que Deus faça as coisas por nós, e não é nada disso. Nós somos servos e precisamos sempre sermos colocados na nossa posição de servos. Jesus também curou um surdo, né? E aí a lição que ficou nas regiões de Decápolis, Jesus cura um surdo. A lição que ficou para nós: primeiro, né? O surdo foi levado por outras pessoas. Ele, na posição de surdo, com certeza ele nem ouvira que Jesus estava ali próximo. E aí Jesus, aquelas pessoas levaram o surdo até Jesus, né? Quantas das vezes a gente precisa, né? A gente percebe que precisa levar a pessoa, um amigo nosso, uma pessoa próxima a nós, até Jesus, né? Essa é uma das nossas missões também. E aí aquelas pessoas levaram o surdo até Jesus. E Jesus também deixou como lição que Jesus poderia simplesmente ter dito, né? Esteja curado. Não, Jesus colocou ali, ele fez ali procedimentos que ele achou que ele deveria fazer. Jesus sempre age da forma que ele quer, né? Ele age, a lição diz, Jesus age conforme os seus critérios pessoais, né? E foi o que ele fez. Ele colocou os dedos nos ouvidos, tocando-lhe a língua com a sua saliva, e estava assim estabelecendo um contato pessoal com o surdo. Em seguida disse ao surdo: abre-te. Foram os critérios que Jesus escolheu para curar aquele homem, né? Jesus não fazia milagres para uma promoção pessoal, em atos individuais de popularidade. Outra lição que ele nos deixou. Hoje em dia as pessoas querem o quê? As pessoas fazem sensacionalismo, né, com o nome de Jesus. Colocam lá, bem grande, muitas das vezes em letreiros luminosos, chamando a atenção, não para Jesus como um Messias, Jesus como Filho de Deus, Jesus como quem veio para curar, mas sim como Jesus que veio o quê? Para satisfazer as vontades das pessoas, do homem, né? Colocando Jesus numa posição humana, tirando ele da posição de Messias, de Filho de Deus, para colocá-lo numa posição humana, alguém que veio aqui como curandeiro, igual exatamente a palavra que o irmão usou, como curandeiro, né? E ali Jesus, ele não queria esses atos de popularidade, tanto é que ele pediu ao homem o quê? Não, nem diga, nem fale que eu te curei, né? O terceiro tópico daqui é que Jesus atende às súplicas que terceiros fazem por outras pessoas. É o que eu já havia falado, né? As pessoas ali levaram o surdo até Jesus, como nós também devemos fazer sempre, né? E aí, o terceiro tópico da lição: junto ao mar da Galileia, Jesus realiza a segunda multiplicação de pães e peixes. Mais uma vez aqui Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes,
mais uma vez ele deixou claro que ele não veio para fazer serviços sociais, né? Mas que ele veio para falar, para passar a palavra da salvação. E aquelas pessoas ali, elas realmente, elas puderam comer. Jesus fez um milagre por elas, né? Mas Jesus deixou claro que ele fez por quê? Porque aquelas pessoas deixaram tudo que estavam fazendo para vir até ele, né? Realmente as pessoas, elas priorizaram primeiro estar com Jesus Cristo, ouvi-lo, e aí sim, depois ele fez a multiplicação dos pães, né? E aí o motivo da multiplicação dos pães e peixes foi por esse, né? Aquelas pessoas, elas deixaram tudo o que estavam fazendo para estar com Jesus, né? O que foi multiplicado também é uma lição que ficou para nós. Foi multiplicado o pouco que os discípulos tinham, né? Eles tinham pouco, mas eles se dispuseram a entregar o que tinham, mesmo sendo pouco. Eles se dispuseram a entregar o que tinham para que Jesus Cristo pudesse ali estar então fazendo o milagre de multiplicação. E aquele pouco se tornou muito, né? E por último, a organização, tudo com organização. Essa parte da organização, para mim, é sempre uma lição, porque eu não sou nada organizada. E eu me cobro muito por isso. Isso faz parte da minha personalidade. Eu me cobro muito por isso. A minha profissão, ela exige que eu seja organizada. Eu tenho uma família grande, com 3 filhos, que exige que eu seja organizada. E muitas das vezes as pessoas falam assim, não importa. A gente ouve muito isso, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente não tem tempo mais para nada. E a gente ouve muito isso. Não importa, o importante é você fazer. Não, o importante é você fazer da sua melhor forma. E aí, trazendo para o serviço de evangelismo, né? Do serviço que o crente exerce, a gente precisa fazer da melhor forma. A gente precisa, sim, fazer de forma organizada. A gente tem visto muito o contrário disso hoje em dia, né? As pessoas têm feito da forma que elas querem. O culto é um culto sem organização nenhuma, que fica até difícil a gente enxergar como um culto, mas a gente precisa sim fazer com ordem e com organização, tudo feito em ordem, né? E aí, como conclusão, eu coloco que Jesus se retirou não para se eximir, né, ou para se excluir. Ele se retirou, mas ele continuou sendo o Filho de Deus. O tempo todo, ele teve o cuidado de estar ali exercendo a função dele, a missão dele. E assim deve ser com a gente também. Mesmo naqueles momentos em que a gente não está muito aberto, né? Nós somos seres humanos, a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos momentos em que a gente não está tão forte ou não estamos tão atentos como deveríamos. A gente nunca deve perder a visão de que nós somos servos de Deus em qualquer momento e que a gente deve estar sempre pronto para agir. É isso, irmãos. Obrigada.